Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Neste capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, ele nos dá uma mensagem de esperança e de edificação para nossas vidas. O capítulo 6 deste Evangelho começa Jesus falando acerca da multiplicação dos pães. Jesus estava ali assentado e uma grande multidão estava com ele. A Bíblia relata mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E ali havia uma necessidade muito grande de alimentar aquela multidão que estava ali, porque já faziam horas que eles não se alimentavam. E Jesus ali, os discípulos preocupados com que aquelas pessoas se alimentassem. E Jesus e um dos seus discípulos disse para Jesus: nem se nós tivéssemos 200 dinheiros, daria para comprar um pedaço de pão para cada um dos que aqui estão assentados, não sabendo eles que o pão da vida estava ali. E ali apareceu um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus mandou todos se assentarem naquele momento. E a Bíblia relata essa multiplicação dos pães, aonde mais de 5.000 pessoas foram alimentadas naquele momento. Muitas pessoas que estavam ali com Jesus, muitos estavam ali porque sabiam que aonde Jesus estava havia fartura de pão. Muitos estavam ali com ele porque eram pessoas curiosas para ouvir as palavras sábias que Jesus falara. Muitos estavam ali naquela multiplicação do pães porque eram críticos, sarcásticos e queriam criticar Jesus pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras. Mas muitos estavam ali porque acreditavam verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus, acreditavam que ele era o enviado do Pai, acreditavam que era o pão verdadeiro descido dos céus. E Jesus falava duramente para aquelas pessoas que o acompanhavam. Era um discurso muito duro, falando acerca do reino dos céus. Ele olhou para ele e disse assim: olha, trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura a vida eterna. Porque o pão que dura para a vida eterna é o único alimento que o homem deve lutar e trabalhar por ele. Mas pareciam que muitas pessoas que estavam ali não estavam interessados no pão da vida, não estavam interessados no que Jesus tinha para falar. Como nós vemos no século que estamos vivendo,
A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo falado do amor, da salvação em Cristo, que é necessário se arrepender, que é necessário se redimir da vida velha, para aceitar a Jesus, para viver uma vida nova. E muitas pessoas não estão entendendo. Muitas pessoas chamam aqueles que anunciam a palavra de fanáticos, de loucos. Mas o Evangelho é o verdadeiro e pão genuíno descido dos céus. E se nós observarmos lá no capítulo de número 60 deste mesmo, lá no versículo de número 60 deste mesmo capítulo, muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? Muitos discípulos e muitos dos que estavam ali estavam dizendo que aquele discurso de salvação, aquelas palavras de vida que estavam sendo pregadas, Jesus falava de um reino que eles não conheciam. Jesus falava palavras de sabedoria, anunciando o reino do Pai, dizendo que Ele era o pão vivo descido do céu, que Ele era água salutar, que se eles bebessem dessa água, eles não teriam mais sede. Jesus pregava esse discurso e eles olhavam para Jesus. Muitos voltaram dizendo assim: este discurso é muito duro. É como se ele dissesse assim: isto não serve para nós. Aleluia. Mas ali no meio daquele povo haviam pessoas que aceitaram o discurso duro de Jesus, porque nós não podemos pregar um evangelho da facilidade. Muitas pessoas estão pregando um evangelho fácil de se viver, aonde pode tudo se fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: o evangelho da salvação, ele não é fácil, é um evangelho de renúncia. E é este evangelho que eu te trago aqui nesta manhã. O discurso duro que Jesus fazia para aqueles povos que estavam ali. É muito duro o discurso da salvação. É loucura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que desejam. Aleluia. E lá no versículo 67 do mesmo capítulo, Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Aí Pedro olhou para Jesus. Mais uma vez Pedro é aquele que lá no livro de Mateus, no capítulo 16 e versículo 16, quando Jesus olhou para eles e dizia: olha, ando falando de mim, ando dizendo que eu sou Elias, ou que eu sou Moisés, ou que eu sou um dos profetas. Jesus olhou para Pedro e disse, olhou para os discípulos e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro olhou para ele cheio do Espírito e da graça e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E mais uma vez agora aqui no capítulo 6, no versículo 67 do livro de Lucas, do Evangelho de João, mais uma vez Pedro, ele olhou para os discípulos. Uns haviam ido embora. Jesus estava decepcionado, porque aquele povo procurava ele só pelo pão, só pela necessidade. Mas ele tinha uma palavra de salvação, ele tinha a palavra de vida eterna. Ele lhes pregava um reino que eles não conheciam. Então Jesus olhou para ele e disse assim: vós também queres me abandonar? E Pedro olhou para ele e disse: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia! Para onde iremos nós, se esta palavra não é pregada? Para onde iremos nós, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário e derramado até a sua última gota de sangue? Adore-o,
não pelo que Ele pode lhe dar. Adore-o, não pelo pedaço de pão. Deseje-o, mas pela salvação da tua alma, pela tua morada no céu. Deseje-o pelo pão que nunca mais vai perecer. Ele é o pão que não perece. Ele é o pão que dá a vida. Ele é a água salutar que jorra para a vida eterna.